Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu darei continuidade a esse material sobre tabela verdade, inicialmente com foco nos conectivos lógicos, beleza? Então esse é o segundo vídeo da sequência que eu trago, recomendo que você assista o anterior também, nele eu trago ali o parecer dos dois primeiros conectivos, não é? O I e o OU, e aqui eu darei continuidade com relação àquele mesmo assunto. Então agora eu vou falar como é que você faz para negar essas proposições, belezinha? Então, como eu sempre digo também, se você gostar do material, se inscreve no canal para acompanhar os demais. Estou trazendo vídeo novo aqui diariamente, das mais variadas bancas e dos mais variados assuntos. Então, bora lá. Segundo vídeo agora para vocês, viu? Pessoal, relembrando rapidamente o que foi dado no vídeo anterior, eu falei dos conectivos da conjunção e da disjunção, o I e o OU, não é? E eu mostrei para vocês ali, já em cima de proposições compostas, como é que eles são trazidos. Agora eu vou mostrar como é que faremos para negar essas proposições compostas, beleza? Não somente eu vou lhe dar a ideia de como realmente funciona a decoreba, não é? O feijão com arroz ali, como eu vou lhe explicar o porquê. E isso é muito importante porque algumas bancas mais tradicionais, elas acabam trazendo um parecer mais aprofundado, elas acabam meio que brincando aí com essa troca e aí acaba pegando o aluno desprevenido, se ele decorar somente a estrutura. Então bora lá, bora juntos, viu? Olha essa proposição composta aí. Pedro fala inglês e fala espanhol. Antes de mais nada, eu vou dizer a você que essa segunda opção fala, viu? Ela pode vir oculta. Muito cuidado com isso, essas proposições compostas, que elas vêm disfarçadas, viu? Aí poderia ser apenas Pedro fala inglês e espanhol. Mesmo assim, seria uma proposição composta com conectivo I ali ligando as duas, certo? Mas eu coloquei o fala aí para facilitar a interpretação. Então, bora lá, pessoal. Quando eu falo de negação, galera, eu estou me referindo àquela estrutura que quando eu junto ela com a principal, eu tenho a totalidade, tá? Isso é muito importante você compreender. Bora lá. Se eu tiver uma proposição simples, geralmente, tá? Na maioria dos casos, existem algumas poucas exceções que eu trarei também aqui em um vídeo futuro. Basta apenas que você insira o não ou retire ele, certo? Então, por exemplo, se eu falasse ali apenas qual seria a negação de Pedro fala inglês? Bom, Pedro não fala inglês, não é? E o oposto também. Se eu lhe fornecesse Pedro não fala inglês, qual seria a negação disso? Bom, Pedro fala inglês. Perceba que quando eu uno as duas estruturas eu tenho a totalidade, não é? Ou Pedro fala inglês ou Pedro não fala. Eu fechei ali, ó, abrangi todas as possibilidades, não é? Só que quando eu coloco a informação de maneira composta, as coisas são um pouquinho mais trabalhosas. Olha só, quando eu digo que Pedro fala inglês e fala espanhol, eu tenho aí a proposição composta. A negação disso, eu não poderia simplesmente incluir o não em cada uma das proposições. Eu vou te mostrar o porquê, ó. Se eu colocasse apenas Pedro não fala inglês e não fala espanhol. Isso apenas, juntamente com a principal, não vai abranger tudo. Porque vocês concordam comigo que Pedro pode falar uma em língua e a outra não, não é isso? Por exemplo, ó, Pedro pode falar inglês e não falar espanhol, ou vice-versa, né? Pedro pode não falar inglês, mas falar espanhol. Então perceba que esses dois exemplos seguintes que eu dei, eles não estão abrangidos naquela informação de cima, que seria apenas eu negar as proposições, não é? Então, para corrigir essa falha, além de eu negar as proposições, eu vou trocar o conectivo I pelo conectivo ou seja, eu vou trocar ali a conjunção pela disjunção, certo? Aí sim, de fato, eu vou conseguir abranger tudo. Observe. Quando eu nego, eu vou negar as proposições, não é? Então, Pedro não fala inglês. No lugar do I, eu vou botar ou. E eu vou negar também a seguinte. Não fala espanhol. Então, ficará Pedro não fala inglês ou Pedro não fala espanhol. Não fala espanhol, né? Eu posso ocultar a palavra Pedro aí também. Perceba que quando eu insiro desta forma, eu acabo abrangendo a totalidade, porque nós sabemos, eu falei no vídeo anterior, que quando eu coloco ali o conectivo ou, né, o conectivo da disjunção, ele vale tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para ambos. E agora eu vou ter realmente as quatro possibilidades, não é? Ele pode não falar inglês e falar espanhol, ou vice-versa, ou ele pode não falar as duas estruturas, as duas línguas, não é?
Juntando essas três opções com a opção inicial, a opção primária, você tem a totalidade. Então, para resumir agora a regra, né? Agora que você já sabe o porquê disso, quando você precisar negar uma proposição composta do conectivo e, você vai inverter, não é? O conectivo e para o conectivo ou, e você vai negar as proposições, certo? Tanto a primeira quanto a segunda. Belezinha? Se você entendeu esse conceito, você vai entender quando eu tenho o inverso, né? Porque ela vai seguir a mesma linha. Olha só, se eu tivesse a proposição composta aí, Pedro fala inglês ou fala espanhol. O que seria a negação disso? Faça o teste. Se você apenas negar as proposições para Pedro não fala inglês ou não fala espanhol, ok, você até pode observar que eu terei todas as possibilidades, né? Só que eu vou ter informações repetidas. Sabe por quê? Porque quando eu uso o ou, ele vale na primeira, ele vale na segunda e ele vale em ambas, não é? Então, quando eu digo Pedro não fala inglês ou não fala espanhol, sabe o que é que significa isso aí, no geral? Eu posso ter a negação das duas, né? Pedro não fala nenhum dos dois idiomas citados, ou ele pode não falar somente um, não é? E, obviamente, o outro vai acabar falando. Então, posso dizer que Pedro não fala inglês, só que fala espanhol, e vice-versa. Isso aí meio que iria em conflito com a primeira proposição, não é? Então, também, para eu corrigir essa situação, eu tenho que inverter também o conectivo. Então, para resumir agora, de fato, a negação da proposição composta do ou, você nega as proposições e você inverte o conectivo de ou para i. E aí eu vou abranger, né, todas as possibilidades. Então, seria Pedro não fala inglês e não fala espanhol. Belezinha? Tranquilo? Então, muito bacana, galera, esse vídeo, muito importante esse assunto, que é nesse modelo que geralmente as questões são cobradas. Beleza? Pois deixa nos comentários se surgiu alguma dúvida, permaneceu, se realmente o conteúdo está sendo produtivo para vocês, viu? E eu pretendo trazer outros vídeos muito em breve. Beleza? Pois é isso, um abração e valeu! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.